Boa tarde, alunas, boa tarde, alunos. Vamos falar agora a respeito de dois sinais de pontuação, o travessão e os parênteses, que são dois sinais muito empregados lá no texto teatral, tá? Bem, o travessão, o primeiro aqui do lado, é um texto, um sinal, perdão, usado para várias funções. A primeira delas, identificar a fala de um personagem em discurso direto, porque nós sabemos que no texto narrativo, a voz que conta a história é a voz de um narrador, mas há momentos em que ele dá a voz, né? Dá a palavra ao personagem. E quando esse entra em cena, nós temos que indicar a fala dita por ele por algum sinal de pontuação, que podem ser as aspas e o travessão. Então, se você empregar o travessão, é preciso iniciar antes um parágrafo, então na linha de baixo, um recuo, e depois, somente depois desse recuo, nós empregamos o sinal do travessão antes da fala. Então, por exemplo, venha cá, me ajude a levantar esta mesa. Essa é a voz do personagem, dita por ele em discurso direto. Então, eu tenho que indicar por meio desse travessão aqui essa fala em um parágrafo que se inicia. Tá? Segundo uso do travessão é indicar um ato de fala do narrador. Então, o que isso quer dizer? Vamos a esse exemplo. Esse segundo exemplo aqui, tá? Vamos correr para chegar logo. Quem está dizendo isso é um personagem, mas observem que o narrador não fez a apresentação desse personagem antes de ele falar, tá? Isso dificulta, né, o nosso entendimento. Então, o narrador vai entrar em cena agora para nos dizer quem foi que disse isso, para fazer um comentário a respeito dessa fala anterior, por meio dessa fala aqui, ó. Ok? Então, na mesma linha em que o personagem diz vamos correr para chegar logo, o narrador faz um comentário a respeito dessa fala, tá? E na mesma linha eu coloco um travessão, na mesma linha da fala do personagem eu coloco um travessão e na sequência, iniciando com letra minúscula mesmo, a fala do narrador, tá? Introduzida por esse travessão. Terceiro uso do travessão é delimitar um adendo ou um comentário intercalado no texto. Então, no exemplo, as crianças de 0 a 2 anos devem estudar em salas adaptadas. Eu poderia simplesmente dizer, as crianças devem estudar em salas adaptadas, mas eu achei necessário acrescentar essa informação, esse comentário de que as crianças de que se fala são as de 0 a 2 anos. Então, eu coloco esse comentário entre dois travessões, como nós estamos vendo aqui, ó. Tá bem? E agora vamos falar um pouquinho dos parênteses, tá? Ele tem um pouquinho mais de usos em relação ao travessão. Primeiro uso dos parênteses vai ser informar uma fonte bibliográfica. Quando você faz a transcrição, a cópia de um fragmento de um outro texto, né, traz para o seu texto as palavras de um outro autor, é necessário que você, na sequência, indique a fonte bibliográfica, né, que geralmente é o sobrenome do autor e o ano de publicação do livro, tá? Então, se você citou as palavras de um autor no seu texto, como aqui está sendo citada uma passagem, né, da Constituição brasileira, né, de 88, eu preciso, após copiar esse trecho, indicar a fonte bibliográfica nesse formato que nós estamos vendo aqui, entre parênteses, tá? O sobrenome do autor do livro, no caso, a Constituição não tem um autor citado, né? Eu coloco então que é a Constituição do Brasil e a data da sua publicação, tudo entre parênteses. Segundo uso dos parênteses, substituir o travessão em um comentário. Então, o mesmo exemplo que nós usamos aqui com o travessão, ó, deixa eu pegar meu pincel de novo. O mesmo exemplo que eu usei aqui com o travessão, eu poderia usar com os parênteses, tá? As crianças, abre parênteses, de 0 a 2 anos, fechar os parênteses, devem estudar em salas adaptadas. Então, o exemplo que nós temos aqui, comprei todas as frutas, maçã, mamão, acerola, da lista de compras. Então, eu achei interessante abrir parênteses
para especificar que frutas são essas que eu comprei da minha lista, tá? Então, é uma informação acessória, é um comentário acessório, dispensável, que eu resolvi acrescentar aqui no meu texto. Eu coloco, então, entre parênteses. Terceiro uso, esclarecer, pincel, cadê você? Esclarecer algo ou complementar alguma informação. É o mesmo uso do caso de cima, tá? Então, eu vou complementar, fazer um comentário, trazer uma nova informação ao que eu estou dizendo. Então, aqui, o método, vou acrescentar uma informação sobre um método. Então, os parênteses vão trazer um comentário a respeito do que se disse antes, tá? O método, aplicado em mais de 100 escolas do país, começa a dar resultados. Então, essa informação entre parênteses é uma informação sobre o método, tá bem? Quarto uso dos parênteses no texto teatral, como nós já vimos, a inserção das rubricas se dá entre parênteses. Então, aqui embaixo, deixa eu fechar aqui meu pincel, os animais entram em cena rindo, é uma informação que diz como eles devem agir em cena, tá? E ela são as rubricas, é uma rubrica, aliás, e deve ser indicada entre parênteses. Então, aqui nós temos o slide também dos nossos exercícios, que nós fizemos e corrigimos em sala. Peço que vocês acessem em casa, tanto esse vídeo quanto o slide da nossa aula, tá bem? Bons estudos!